capítulo 5, esta série que estamos estudando, lá no verso 11, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele luz e inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis, se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, em que em ti se acham luz, inteligência e sabedoria. Sabem, meus amados, o rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, chamou os magos, feiticeiros, astrólogos, encantadores, e eles não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor com respeito à estátua, aquela grande estátua. Daniel também, no capítulo 4, Nabucodonosor chama eles novamente para que eles interpretassem o sonho da árvore, daquela grande árvore que Nabucodonosor sonhou. Eles também não puderam interpretar. Tudo isso indica que Deus está querendo nos mostrar claramente que a astrologia, que sortilégios, que adivinhações, que ciência falsa, que magos, encantadores, feiticeiros, necromantes, tudo isso, meus queridos, não são dignos de créditos. Ouça conselho da palavra de Deus, não são dignos de crédito. Se você acredita em alguma coisa, sim, se você procura coisas curiosas desta forma, entenda uma coisa, tudo isso são falcatruas. O diabo, ele vai falar o que você quer ouvir, né? Se você busca nos jornais, nas mídias sociais, o seu horóscopo, porque você quer curiosamente saber como será o seu dia, o seu ano, você está estragando, envenenando a sua mente. Sabe, meus amados, não precisa de você beber 1 litro de leite para saber que ele está azedo, não é mesmo? Apenas um gole já vai ser o suficiente para dizer para você que o leite está estragado. Então, não é preciso você se envolver tamanho com um determinado assunto para saber que aquilo não é importante, que aquilo está errado. Apenas um pouco já basta para saber que aquilo não tem nada a ver com as coisas eternas de Deus. A Bíblia é clara em dizer, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Ele não lança o rosto em você buscar-lhe sabedoria. Ele vai lhe dar. Podemos ir a Jesus e achar a fonte inesgotável de sabedoria. Nós vamos encontrar ali as respostas, vamos encontrar a direção que nós precisamos para a nossa vida. Quando aconteceu aquele banquete, que aquela mão escreveu na parede a respeito das coisas que sobreviriam ao reino de Babilônia, Beltesazar, ele deveria ter mais ou menos 30 anos de idade. Era um jovem animado, forte, corajoso, aguerrido. É um jovem que estava no auge do seu governo ali em Babilônia. E a Bíblia diz que Beltesazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante. E não apenas dele, ele ficou tão perturbado, que os seus joelhos batiam um no outro, tremendo. E não apenas dele, mas aqueles grandes que estavam com ele também ficaram sobressaltados, diz a Bíblia.
sobressaltado, assustado, porque eles viram, não foi só Nabucodonosor, aquela mão escrevendo na parede do palácio. Eles viram. E aquela escrita ficou ali, porque Daniel, depois que ele foi chamado, ele pôde ler a frase que estava escrita ali e dar o significado daquela frase. De repente, a rainha mãe entra no palácio, ali na sala do banquete, e diz: ô rei Beltesazar, não fique perturbado, rei, porque aqui no meu reino, aqui no teu reino, melhor, existe um homem com espírito excelente, com espírito do Deus Altíssimo, e ele pode dar a interpretação, ele pode dar o significado de tudo isto aí. Não fique preocupado, nós vamos chamar ele e ele vai interpretar esta escritura na parede. Sabe, meus amados, aquela rainha já tinha algum conhecimento, né? Aquela rainha, ela já vivia no palácio há algum tempo. Só para a gente ter uma ideia, quem era Beltesazar? Antes, Nabopolazar, que gerou a Nabucodonosor, que gerou a Nabonidos. Nabonidos, então, era filho de Nabucodonosor. Que Nabonidos gerou a Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor. Há uma certa expressão ali, filho de Nabucodonosor. Mas era uma confusão tão grande naquele tempo, né? Que o rei tinha várias mulheres, né? Várias mulheres, e tinha filho com um, com outro, e aquela confusão toda. Mas os estudiosos dizem que Beltesazar era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonidos, que era filho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor, filho de Nabopolazar, né? Então, ali estava esse Beltesazar, em meio ao pavor daquelas letras afogueadas na parede. Ele foi aconselhado pela rainha, poderíamos chamar de rainha mãe, e ela aconselha ele a buscar Daniel, sábio hebreu, porque ela se lembrava de outros momentos da revelação do profeta em relação ao pai ao avô Nabucodonosor, né? Quando ele foi convidado a interpretar aqueles enigmas do sonho da estátua e da árvore. Daniel diz, no capítulo 5, verso 10 a 12, ora, a rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, então ela entrou no banquete, ela também ficou sabendo daquele momento ali, e disse: ó rei, vive para sempre, não se perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e no dia dos teus pais achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou nele um espírito excelente, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigma e resolver dúvida, a qual o rei pôs o nome dele de Beltesazar. Chame, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Esse foi o conselho da rainha. Daniel, a essas alturas, ele devia ter aproximadamente 85 anos de idade. Não dá para precisar exatamente, mas aproximadamente 85 anos de idade, né? 70 anos ele já estava vivendo ali em Babilônia. Exatamente, 70 anos ele estava vivendo ali. Ele conheceu os tempos épicos de Babilônia. Ele conheceu a magnificência de Babilônia, a grandeza da estrutura do reino, das conquistas. Daniel, ele tinha um grande conhecimento de tudo sobre Babilônia. 70 anos, imagine ali como um dos grandes de Babilônia. Daniel, ele tinha uma excelente reputação junto à corte babilônica. E ali nós vemos grandes elogios daquela rainha, que pode justificar que
ele tinha uma boa reputação. Ele era um homem de Deus. Ele tinha o espírito dos deuses santos. Perceba que ela até diz, olha, ele tem o espírito dos deuses santos. Então eles tinham os seus deuses, mas parece que para eles não era santo, né? Nesse caso, porque Daniel tinha o espírito dos deuses santos, diferente do espírito dos outros, que era de deuses, que não era santo, né? Porque Daniel tinha o espírito dos deuses santos, aquele que podia resolver problema, dirimir dúvida, interpretar sonho, e estava, portanto, apto a responder, a tirar as dúvidas do angustiado rei Beltesazar. Daniel tinha o Espírito de Deus, o Espírito do Deus verdadeiro. E a rainha mãe, como já conhecia, como já sabia, chama Daniel, um homem de bem, de boa reputação, fiel a Deus. Bem, pense, meus amados, Daniel, por décadas ele pôde ser fiel a Deus lá em Babilônia, por décadas. Você também pode ser fiel a Deus, não importa aonde você trabalha, onde você mora, o que você faz. Você pode ser fiel a Deus. Talvez alguém pode me estar dizendo, Daniel, você está falando isso porque você não conhece a minha casa. Você não conhece as músicas que são tocadas lá em casa. Você está falando isso porque você não sabe o que meus filhos ouvem, não sabe os filmes que os meus filhos assistem. Eles não são cristãos. Lá em casa é uma bagunça. O meu marido xinga, grita, fala tudo quanto é besteira, profere todo tipo de maldição. Lá em casa é um piseiro, Daniel. Você pode estar dizendo, ora, minha querida ouvinte, ou meu querido ouvinte, ora, se Daniel foi fiel a Deus num país como Babilônia, se Deus manteve puro, leal Daniel ali em Babilônia, ele pode manter você leal, fiel aonde você estiver. Ele pode. Você pode dizer assim, mas Daniel, o senhor não conhece o lugar lá onde que eu trabalho. Lá tem tanta desonestidade, lá tem tanta foto de pornografia nas paredes, lá no meu trabalho tem tanta blasfêmia, o povo xinga de tudo quanto é, umas brincadeiras indecentes, umas brincadeiras que blasfema do nome de Deus, é muito difícil. Não, você não conhece onde eu trabalho, onde eu moro, quem são a minha família. É por isso que você fala, lá todo mundo bebe, lá todo mundo fala palavrão, xinga, lá todo mundo misericórdia. Sabe, meu querido, minha querida, uma coisa, não importa. A força do Senhor vai aonde você estiver, vai mantê-lo fiel, seguro. É só você fazer como Daniel, se dispor a ser fiel. E Deus vai cuidar de você. Deus não estava lá em Babilônia, aliás, Daniel não estava em Babilônia por livre e espontânea vontade, não. Daniel tinha sido levado cativo, ele era um escravo. Ele podia dizer, eu estou bem longe de todo mundo, aqui todo mundo vive assim, eu também vou viver, sabe? Mas Daniel tomou a decisão de ser fiel a Deus, sabe? Ser fiel a Deus. Nós temos que sair da zona de conforto, do lugar que estamos. Não precisamos de sair do lugar do lugar que estamos, do trabalho que estamos, da casa que moramos. Não precisamos de sair da cidade para ser fiel a Deus. Não precisamos disso. Nós precisamos de sair da nossa zona de conforto. Existem muitas posições, muitos lugares que Deus vai conduzir você para a influência. Quando você é colocado num ambiente que você não escolheu, em meio a situações que você não pode controlar, Deus tem as condições e poder para conservá-lo firme e fiel a Deus. Sabe, tem cristão que não se dá bem em canto nenhum. Tem cristão que já trabalhou em não sei quantas empresas, em quantos órgãos públicos, se ele é um funcionário público, não se dá bem. Ninguém gosta dele. Ele é difícil.
às vezes ele se torna pior do que um não cristão. Mas Daniel estava ali em Babilônia e ele pôde ser fiel. Deus conduziu a Daniel ali. José é uma outra história semelhante. Deus conduziu José ali no Egito e ele foi fiel em meio a todos os embaraços, todos os problemas daqueles reinos. Você precisa de ser uma referência do cristianismo. Você precisa de ser uma referência do homem que tem o espírito dos deuses santos. Precisa de ser uma mulher de boa reputação, de boa índole, porque as pessoas olham para você e veem, este tem o espírito dos deuses santos. Para isso você é cristão. Você foi chamado para ser cristão para isto, para testemunhar. Então, Daniel foi chamado à presença do rei. E o rei começou a humilhar Daniel. Daniel, você é aquele que meu pai trouxe você como um escravo, como cativo lá de Judá, É você mesmo, Daniel? Olha, eu tenho ouvido, Daniel, a teu respeito, e diz que você tem o espírito dos deuses santos em você. É verdade, Daniel? Veja aquele borracho rei, ridicularizando Daniel. Ele já tinha sido exaltado pela rainha, agora precisava do rei na frente de mil dizer, olha, você é aquele escravinho que veio de lá. Imagine um homem de aproximadamente 85 anos, viveu já aproximadamente 70 anos ali no reinado, aquele homem com toda a experiência de governança. Agora, um jovem meio embriagado vinha tentar humilhar Daniel, mas Daniel não se importou com esta situação. Ele não suportou aquele antipático rei, ele não foi estúpido, melhor, com aquele antipático rei, com aquele rebelde, arrogante rei. Ele, olha, imagino para aquele rei com o espírito de mansidão, com o espírito de cristianismo, com o espírito dos deuses santos, ou do Deus Santo. Isto mesmo. E ele podia dizer, ora, Beltesazar, ora, majestade, quem você pensa que você é? Ele podia dizer isso, tá? Quando o seu pai estava comendo capim, 7 anos comendo capim, virou um animal, perdeu toda a sua inteligência. Você lembra, Beltesazar? Você lembra? Quem estava ajudando a governar esse reino? Para que ele não caísse na mão de outro reino, de um invasor. Quem é que você acha que estava cuidando dos negócios do reino? Ô Beltesazar, ele podia dizer assim, com toda a estupidez. Quem você acha que você é? Seu pai estava lá como um animal, comendo capim, e eu estava aqui, dirigindo os negócios desse reino, tratando dos negócios do seu pai. Agora, Beltesazar, você vem chatear com a minha cara, Nós temos esse costume. Agora você vem me chamar de escravinho. Você sabe que eu tenho boa reputação, eu sou chefe disso, chefe daquilo. Eu tenho essa portaria, aquela portaria, eu sou... Não, mas Daniel não. E uma coisa interessante, o rei diz, olha, eu ouvi dizer a teu respeito que você pode dar interpretação, resolver dúvida. Eu ouvi dizer. Beltesazar já conhecia Daniel. Ele já sabia. Ele já sabia o que tinha acontecido com o seu avô ou pai, Nabucodonosor. Ele já sabia. Ele já tinha conhecimento do Deus Santo, do Deus do céu e da terra. Beltesazar já tinha conhecimento. E agora, olha, Daniel, eu ouvi dizer a teu respeito que você pode dar interpretação, resolver dúvidas. É isto, Daniel? Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, então, Daniel, você vai ser vestido de vestiduras de rei, Vestidura de púrpura, você vai ter uma corrente de ouro bonita no seu pescoço, pulseiras de ouro, você vai ser o terceiro no meu reino. Terceiro no meu reino. Olha, isso parece uma tentação de suborno, não é mesmo? Por que Daniel desejaria ser o terceiro no reino se ele já tinha
sido, ou era, o segundo na época de Nabucodonosor. Agora, para que ser o terceiro? Se ele já tinha sido o segundo no reinado de Nabucodonosor. E tudo indica que ele não oferece o segundo lugar, porque, pelo que a história diz que ele era, o Nabopolassar era um corregente no reinado com Nabonidos. Né? Toda a história mostra essa questão. Né? Bem, a resposta de Daniel foi a seguinte: rei, sabe de uma coisa? Os presentes que você está me oferecendo, que fique contigo. Eu não quero os teus presentes. Dê a outro os teus prêmios. Todavia, rei, eu não estou interessado. Eu não quero ser subornado. Eu não sou subornado. Ninguém me suborna. Eu sou... Ele não disse com essas palavras, mas ele dizia, olha, eu sou um homem que não me importo com essas coisas. Não me importo com o primeiro, segundo, terceiro lugar. Para mim, isso não tem valor. Eu não me importo com presente esse ou aquele. Né? Eu não estou me interessado em quanto você vai pagar. Eu não vou ser comprado por essas coisas, não. Pode pegar os teus presentes e dar a outro. Olha, uma coisa interessante a gente aprender das lições de Daniel, parece que é apenas história. Não é história, não. Uma coisa, alguns trabalhos não vale a pena se leva você para longe de Deus. Entenda uma coisa. Alguns trabalhos, alguns presentes, algumas coisas não vale a pena, pode ser coisas ricas, se te leva para longe de Deus. Não interessando quanto são importantes. Né? Olha, meu querido jovem, você que está me ouvindo nesta manhã, minha querida jovem, há relacionamentos que não vale a pena. Não importa quão atraente seja a pessoa, quão persuasiva seja a personalidade. Se não é de Jesus, se não conhece a Jesus, nesse caso do relacionamento, o seu lar vai ser um caos. Não importa quanto aquele jovem seja bonito, barriga tanquinho, braços fortes, aquele jovem de olhos azuis, aquele moreno forte, grande, de boa aparência, não importa. Se não conhece a Jesus, o seu relacionamento vai ser um fracasso. Meu querido jovem, aquela moça linda, apaixonante, de corpo bem feito, se não conhece a Jesus, não importa a sua beleza, o seu relacionamento vai ser um fracasso. Você está entendendo? É isso que Daniel quer dizer. Não importa quão bonito era o presente, a posição que o rei ia dar para ele, mas se não coaduna com as coisas de Deus, isto é coisa para fracos. É isso mesmo. Então, se são coisas que te levam para longe de Deus, que vão te afastar de Deus, que não vai trazer um bom caráter para você, longe. Não importa se tem dinheiro, se tem carrões, se tem mansões, vai te levar longe de Deus. Fuja! Não importa a aparência, como Daniel. Rei, fica com você os presentes, isso aí para mim não é interessante, porque isso não é do céu. Isso não é importante para o céu. E esse foi um grande momento para Daniel. Um grande momento. E ele chega para o rei e diz, rei, eu vou fazer-te saber a interpretação. Eu vou dar a interpretação ao rei, mas eu não quero dinheiro. Eu não quero posição. Fica este presente com você ou com outros. Eu vou ajudar você a conhecer a palavra de Deus. Eu vou ajudar você a encontrar o caminho. Não quero dinheiro. Eu vou pregar o evangelho, eu vou te socorrer, eu vou te auxiliar. Você está em crise, eu vou te ajudar, mas não quero dinheiro de você. Não quero presente. Você foi um herói, isso, aquilo.
Sim, o mais importante é você um representante de Deus, não pensando em depois ser recompensado. Nós devemos fazer o bem sem pensar em recompensa. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa de saber. Então, meu querido, Daniel estava dizendo: rei, eu estou aqui para cumprir um propósito e não estou importando com presente. Fique contigo. Eu quero te dar a resposta que você precisa. A essa altura dos acontecimentos, a banda real já não estava tocando mais, estava todo mundo assustado. O copo de vinho, aquelas taças de ouro que tinha trazido do santuário, estava ali, quem sabe, cheia de vinho, por meia do vinho, agora estava deposta sobre as mesas, que ninguém estava conseguindo beber, estavam tremendo. Todos os olhos estavam fixados naquela parede, com aquela escrita feita à mão, onde havia aqueles alaridos, aquelas gargalhadas, aqueles algazarros, aquela desenfreada luxúria. Agora, nervosismo, ansiedade. Eu nunca vi, graças a Deus, mas a gente vê pela televisão, numa festa, de repente começa uma briga daqui, e ali um corre daqui, outro corre de lá, e vai para cá, e todo mundo fica amarelo, tremendo, com medo de ser atingido por um tiro, com medo de ser atingido por uma cadeira, e aquele alvoroço tomar conta do ambiente. Assim, estava todo mundo amedrontado, não estava com medo de levar tiro, nem de levar cadeirada, mas o que teria sido aquela mão estranha escrevendo na parede? Quando Daniel se apresentou, todos os olhos agora estavam voltados em Daniel, estavam voltados para Daniel. Todos os olhos agora, 1000 dos grandes do rei, 1000. Agora, esses olhos voltam para Daniel. O que Daniel vai dizer? Será se esta profecia vai falar bem do rei ou vai falar mal do rei? Será se essa escrita na parede significa alguma coisa para o bem ou para o mal? Você imagina agora as indagações, as mentes agora a 1000, para tentar imaginar o que Daniel diria. Daniel, Deus já tinha dado a resposta para ele. Ele sabia que naquela noite os soldados medo-persas estavam marchando rumo à cidade de Babilônia. Ele sabia que as fortalezas de Babilônia não resistiriam à força do império medo-persa. Ele sabia que os medo-persas derramaria muito sangue naquela noite. Daniel já sabia que Beltesazar seria passado a espada naquela noite. Daniel, ao ver aquela escrita na parede, Deus já deu a interpretação para ele e sabia que o rei e aqueles 1000 e tantos outros milhares, Babilônia seria invadida pelos medo-persas. Sabe, meus queridos, às vezes nós deixamos de tomar uma decisão para Deus e forçamos a nossa vida às coisas que não levam a nada. Beltesazar poderia ter reconhecido o Deus Criador dos céus e da terra e não precisava de estar se envolvido naquelas orgias, naquelas bebedeiras que desagradavam a Deus, usando os vasos sagrados do templo, ali estava blasfemando, não precisava. Deus já tinha avisado seu pai, Nabucodonosor, avisado a rainha, ele podia ter se colocado aos pés de Jesus, você também, meu querido. Não precisa de vir um desastre para você reconhecer que existe um Deus no céu que cuida da sua vida, que cuida do destino da nossa vida. Meu querido, não precisa de você se envolver em situações adversas. Jesus está dizendo, venha para cá. Olha, eu quero estar com você, eu quero guiar a sua vida. Deixa eu guiar a sua vida. É isso que Deus está dizendo.
existem situações que nós não precisamos de nos envolver, porque Deus está pronto a nos proteger, nos amparar, nos dar sabedoria para o crescimento. Meu amado, em que situação você está envolvido? É como Nabucodonosor, é na bebedeira, é nas orgias, é nas blasfêmias do nome de Deus? Será que precisa de um Daniel para dizer que situação que você vai se envolver, que você vai se dar mal, se você continuar assim? Precisa de um Daniel. Sabe, o evangelho está ecoando pelo mundo e dizendo: a porta larga, espaçosa, ela conduz à perdição, meu querido. Não precisa de muito. Se você está no caminho largo, a porta espaçosa, na coisa que você não está nem aí com família, com Deus, com coisas espirituais, lembre-se, a porta espaçosa leva para a perdição, para a ruína. Beltesazar e os seus 1000 estavam nesta porta espaçosa, perigosa, e levou de fato para a ruína e para a perdição, não apenas dos 1000, mas de todo o império babilônico. Ele veio à queda pela desobediência dos seus governantes. Você não pode deixar sua família, sua vida, o seu trabalho ir à ruína por causa da sua rebeldia. Vamos para Jesus. Ele é o Santo Deus que está pronto a nos cuidar, nos proteger. Vamos orar, Pai querido, te agradecemos. Te louvamos porque o Senhor nos chama à conversão, ao arrependimento, nos traz essas lições através do profeta Daniel, para que entendamos como devemos viver com prudência, fugindo da porta espaçosa, porque nos leva à ruína, mas a porta estreita nos leva à alegria, felicidade. Teremos dificuldade, teremos problemas, mas é o Senhor que está nos conduzindo ou que nos conduzirá. Abençoe esse pai, essa mãe, esse filho, dê a ele despertamento, sabedoria para viver uma vida conforme a tua santa e boa vontade, que traz alegria e nos levará também para a eternidade. Nós suplicamos agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu desejo um bom final de semana. Obrigado pela sua sintonia. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. E até lá.